Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso vídeo, ele vai ser com base naquele texto que vocês elaboraram em sala de aula, né? Fazer aí uma conexão sobre esse assunto, né? E aí, vejam só, a questão pedida no texto, na produção textual, foi justamente com base no seu entendimento, ou seja, no que você entende e aprendeu. Elabore um texto abordando as transformações mundiais, a importância da geopolítica ao estudar cada uma delas e o envolvimento da globalização associada ao capitalismo como agravante da desigualdade em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, vejam, vamos começar pontuando aí as transformações mundiais. A gente sabe, né, a gente já estudou aí em outros momentos, tanto em geografia como em história, que o mundo como um todo, ele vem sempre evoluindo, ele nunca está parado. E cada evolução dessa traz um marco, né? E aí, quando a gente pega esse conteúdo especificamente, que fala de globalização, de capitalismo, a gente vem vinculando também o pós-Segunda Guerra Mundial, seguido da Revolução Industrial, né? O marco principal, assim, do que requisito da industrialização foi quando começam a se montar as usinas, né? As indústrias, né? Os chamados indústrias. Começam a se montar as indústrias e toda forma de organização social ela tem um impacto direto. E isso de início na Inglaterra e, consequentemente, depois se estendendo para os restantes países, para os outros continentes. E aí, gente, por quê essa mudança de cenário? Vejam só, a industrialização ela chega como uma novidade, ela vem trazendo, além do avanço da tecnologia, né? Ela vem também trazendo, abrindo vagas de trabalho, né? A demanda por emprego aumenta. Então, o que acontece? Necessita-se de mão de obra para isso. E aí é aquela situação, a indústria por si só, ela já traz uma transformação muito grande. E quando essa ideia começa a se espalhar a nível mundial, nos países desenvolvidos, né, que tem um capital aí para investir, ela já começa a fazer uma transformação mundial, tá? E aí vem a oferta de emprego, que tem um aumento, e aí vem a questão do movimento da população. Muitas pessoas, elas se deslocam dos seus pontos, né, da sua região, para ir morar nessas regiões industrializadas em busca de trabalho. E aí já vem outro percalço que envolve toda uma sociedade. Existem aí os balancetes e a história está aí também para comprovar, que essas transformações elas não vêm sendo um bom rendimento, já que ela traz um impacto direto naquela sociedade. Porque se ela é padronizada para atender uma certa quantidade de habitantes, com um inchaço populacional, ela começa aí ter grandes consequências em decorrência das instalações industriais, né? E aí, essas transformações, elas começam a ocorrer localizadas numa determinada localização, mas que a realidade daquela localização se multiplica por muitos outros, né? Então, a gente traz aí a indústria como uma ferramenta de mudança social e também não só uma mudança local, mas sim em nível mundial, porque todos os países que começam a lançar esse processo de industrialização passam pelo mesmo problema, né? E aí, continuando, né, o processo de desenvolvimento industrial, vem também o processo de substituições de mão de obra por máquinas e torna-se um agravante ainda mais intensivo para a sociedade como um todo, né? E aí a gente já vem a presença da desigualdade social baseada nisso, porque quanto mais desempregados, mais desigualdade nessa sociedade vai ter, já que os cargos que continuam sendo efetivos nos setores industriais, eles são mais filtrados, certo? Então, não vai ter mais uma oferta de emprego para toda a população. Vai ter aí uma filtragem, e essa filtragem nem sempre ela é satisfatória, certo?
E aí, claro, quando a gente fala de países desenvolvidos, vale lembrar que os países desenvolvidos, né, conceitualmente, eles têm tanto um PIB mais elevado, como também eles têm uma sociedade satisfatória, vamos dizer assim. A sociedade ela não é tão percalça, ela não sofre tantas falhas assim. Afinal de contas, um país, para ser considerado desenvolvido, ele deve ter um nivelamento entre esses dois setores, economia e sociedade, certo? Já os subdesenvolvidos, historicamente, eles têm aí um peso maior para poder conseguir um desenvolvimento, já que a maioria deles passou pelo processo de exploração para enriquecer outros continentes, tá? E aí, gente, quando a gente junta o processo industrial com países desenvolvidos, o que é que surge? O processo de globalização, né? A globalização, o próprio nome já diz, é aquilo que atinge a nível global. E a industrialização, ela faz isso. Ela começa num determinado ponto, mas ela se estende. E claro que associado a isso, o que é que vai acontecer? Associado também a essa questão da globalização, vem a questão das multinacionais, que são empresas que deram certo em países desenvolvidos e que começam a ser montadas filiais em outros países. E aí aquela história de exploração no período colonial que a maioria dos países passaram, continua a existir, né? Porque a riqueza maior acaba que indo para fora, acaba que sendo exportada, né? É como se as multinacionais viessem para o nosso país ou para qualquer outro no intuito de enriquecer cada vez mais e empobrecer a população como um todo, tá? E aí, claro, que vem a questão da associação com a desigualdade social. Mediante todos os fragmentos que surgem, sim, é importante ser dito, existem aí várias conquistas, né? Baseado nessa situação de globalização, industrialização, mas acaba tornando-se também um agravante da desigualdade social, já que não existe apenas países desenvolvidos e não existe também uma sociedade igualitária de forma geral, né? Então isso acaba se tornando um agravante, porque aqueles que passam por dificuldades hoje podem ser os mesmos que vão passar dificuldade amanhã e o número aumentar em decorrência dessa evolução tão rápida e da necessidade econômica que o capital exige para gerar essa globalização e para elevar os PIB desses países que se envolvem nesse mercado, tá? E aí, isso aí é só um resumozinho de leve, né, para vocês tentarem conectar os pontos. A gente dá continuidade com os seminários, né, nessa próxima aula, e aí a gente também continua essa explicação, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, vocês podem entrar em contato. Um grande cheiro e até a próxima.